Você já recebeu algo que todo mundo rejeitou? Algo que parecia uma maldição, mas que escondia um segredo que mudaria sua vida para sempre? Meu nome é Lucas, e há 3 anos eu era apenas mais um cara comum trabalhando em um escritório, ganhando mal, vivendo de salário em salário. Mas tudo mudou no dia em que recebi uma ligação sobre uma herança que ninguém na minha família queria tocar. E o motivo? Uma dívida gigantesca que vinha junto com ela. Mas antes de contar como essa herança mudou completamente minha vida, preciso voltar ao início dessa história. Preciso falar sobre meu tio Rodrigo. Tio Rodrigo era o tipo de pessoa que a família inteira evitava nas festas de Natal. Sempre chegava falando de investimentos, de criptomoedas, de ações, de oportunidades que ninguém entendia. Minha mãe sempre dizia que ele era maluco, que vivia em outro mundo, que um dia ia perder tudo. E bem, ela não estava totalmente errada. Rodrigo morava sozinho em um apartamento pequeno no centro da cidade. Nunca se casou, nunca teve filhos, sua vida inteira girava em torno de números, gráficos e aquele computador velho que ele nunca desligava. Quando eu era criança, lembro de visitá-lo algumas vezes. O apartamento cheirava a café velho e tinha pilhas de papéis por todo lado. Ele tentava me explicar como o mercado financeiro funcionava, mas eu tinha uns 10 anos e só queria jogar videogame. A última vez que vi meu tio foi no aniversário da minha avó, uns 5 anos antes dele morrer. Ele estava mais magro, mais calado, ainda falava sobre investimentos, mas agora tinha uma urgência na voz que eu não entendia. Ele me puxou para um canto naquele dia e disse algo que eu nunca esqueci. Lucas, você é o único que ainda olha nos meus olhos quando eu falo. Quando eu não estiver mais aqui, lembre-se disso. Eu só dei risada e pensei que era mais uma das esquisitices dele, mas aquela frase voltou à minha mente 3 anos atrás, quando recebi a ligação do advogado. Senhor Lucas, aqui é o Dr. Antônio, advogado responsável pelo inventário do seu tio Rodrigo. Preciso falar sobre a herança dele. Meu coração acelerou. Herança, a palavra que faz qualquer brasileiro parar o que está fazendo. Pensei em apartamento, carro, dinheiro na conta. Mal sabia eu o que estava por vir. O senhor está ciente da situação financeira do falecido? O advogado perguntou com aquele tom formal que advogados adoram usar. Não, não sei de nada. O que aconteceu? Seu tio deixou alguns bens, mas também deixou uma dívida considerável. Estamos falando de aproximadamente R$ 250 mil em débitos diversos, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos. A herança só pode ser aceita junto com essas obrigações. Meu estômago virou. R$ 250 mil de dívida. Era mais do que eu ganharia em anos trabalhando naquele escritório. E quem são os outros herdeiros? Perguntei. Sua mãe, seus 2 tios e você. Todos já recusaram formalmente a herança. O senhor é o último da lista. Se recusar também, os bens irão para credores e o Estado. Desliguei o telefone ainda processando a informação. Liguei imediatamente para minha mãe. Mãe, o advogado do tio Rodrigo me ligou. Ah, Lucas, pelo amor de Deus, não aceita essa herança, é só dor de cabeça. Seu tio morreu devendo para meio mundo. A gente já assinou tudo recusando, você precisa fazer o mesmo. Mas e se tiver algo de valor? O apartamento dele, os pertences? Apartamento? Lucas, ele morava de aluguel. E os pertences são pilhas de papel e um computador velho, não vale a pena. Aquela dívida vai cair nas suas costas e você vai passar anos pagando os erros dele. Ela tinha razão. Fazia todo sentido recusar, mas alguma coisa dentro de mim não conseguia deixar para lá. Aquela frase do meu tio voltou à minha cabeça. Quando eu não estiver mais aqui, lembre-se disso. Marquei uma reunião com o Dr. Antônio para o dia seguinte. Cheguei no escritório dele ainda sem saber o que ia fazer. Era um daqueles escritórios antigos, com cheiro de livros velhos e carpete gasto. Então, senhor Lucas, qual sua decisão? Antes de decidir, posso ver o que exatamente meu tio deixou? Quero saber o que tem no apartamento. O advogado suspirou. Tecnicamente, o apartamento já foi esvaziado pelos donos, mas os pertences pessoais estão em um depósito. Posso arranjar para o senhor visitar. 2 dias depois, estava na frente de um depósito no subúrbio da cidade. Um funcionário abriu um box pequeno cheio de caixas de papelão. É tudo isso aqui, ele disse, entregando a chave. Tem 1 hora.
Comecei a abrir as caixas. Como minha mãe havia dito, era basicamente papel. Extratos bancários, impressões de gráficos, anotações à mão com números que não faziam sentido. Havia também algumas roupas velhas, livros sobre mercado financeiro e aquele computador antigo que eu lembrava das visitas da infância. Estava quase desistindo quando encontrei uma caixa menor no fundo. Dentro dela havia um caderno preto, daqueles de capa dura que as pessoas usavam como diário. Abri na primeira página e reconheci a letra do meu tio imediatamente. Se você está lendo isso, provavelmente sou eu mesmo quem te deu este caderno, ou você é esperto o suficiente para ter procurado. De qualquer forma, você merece saber a verdade. Meu coração começou a bater mais rápido. Continuei lendo. A dívida que deixo não é uma dívida, é um código. Cada centavo que devo representa uma posição, um investimento, uma chave para algo muito maior. Aprendi isso da maneira mais difícil, e agora passo para você, que sempre me escutou quando os outros só viam um louco. Virei as páginas rapidamente. Havia tabelas, números, códigos que pareciam aleatórios, e então encontrei uma página com instruções claras. Os 250 mil não são reais, são códigos de acesso. Cada dívida corresponde a uma carteira digital, a um investimento que fiz ao longo de 20 anos. Siga as instruções no final deste caderno. Não confie em ninguém, nem mesmo na família. Eles nunca entenderam. Minha mão tremia enquanto ia até a última página do caderno. Lá estava um passo a passo detalhado de como acessar diferentes plataformas de investimento, carteiras de criptomoedas, ações em nome de empresas offshore e, ao lado de cada instrução, um pedaço da dívida que correspondia àquele acesso. Por exemplo, uma dívida de R$ 17.300 em um cartão de crédito específico era, na verdade, a senha para acessar uma carteira com Bitcoin. O número da conta do empréstimo era o código para uma corretora internacional. Tudo era cifrado, escondido em plain sight, como eles dizem em inglês, bem na frente de todo mundo, mas invisível para quem não sabia onde procurar. Saí daquele depósito com o caderno escondido dentro da minha jaqueta. Minha mente estava a 1000 por hora. Se aquilo fosse verdade, se meu tio realmente tivesse escondido uma fortuna dentro daquela dívida aparente, eu estava segurando algo que poderia mudar minha vida completamente. Mas também poderia ser loucura. Poderia ser só mais uma fantasia de um homem que viveu sozinho por tempo demais, que perdeu contato com a realidade. E se eu aceitasse a herança baseado em um caderno de anotações malucas, ia ficar preso a uma dívida real de R$ 250 mil. Passei a noite inteira sem dormir, lendo e relendo aquele caderno, tentando entender os códigos, verificando se as plataformas que ele mencionava realmente existiam. E quanto mais eu pesquisava, mais tudo começava a fazer sentido. Meu tio não era louco, ele era paranoico, mas por um bom motivo. Ele havia construído um império financeiro em segredo e usou uma dívida falsa como proteção. Se alguém viesse atrás do dinheiro dele, só encontraria débitos. A fortuna estava escondida em códigos que só quem tivesse aquele caderno poderia decifrar. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Antônio. Eu aceito a herança. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor Lucas, o senhor está ciente que isso significa assumir a responsabilidade por R$ 250 mil em dívidas? Estou ciente. Quero aceitar. Muito bem. Vou preparar a documentação, mas preciso avisar que os credores vão começar a cobrar assim que o inventário for finalizado. O senhor tem um plano para lidar com isso? Tenho. Não tinha, não ainda. Mas sabia que se as anotações do meu tio estivessem corretas, não ia precisar de um plano para a dívida. A dívida ia desaparecer sozinha. As semanas seguintes foram de pura ansiedade. Durante o dia eu trabalhava no escritório como sempre, fingindo que nada havia mudado. À noite, estudava o caderno do meu tio como se fosse um mapa do tesouro, porque era exatamente isso que era. Quando a documentação finalmente ficou pronta, comecei a seguir as instruções. A primeira era para acessar uma carteira de Bitcoin usando a dívida do cartão de crédito como senha. Minha mão suava enquanto digitava os números, e então apareceu na tela uma carteira com 3 Bitcoin. Na época, isso valia cerca de R$ 180 mil. Quase chorei. Não era loucura, era real.
Passei os dias seguintes acessando cada conta, cada investimento escondido nos códigos que meu tio havia deixado. Tinha ações de empresas de tecnologia que haviam valorizado absurdamente. Tinha outras criptomoedas que ele havia comprado quando ninguém conhecia. Tinha investimentos em fundos internacionais que rendiam há anos sem ninguém saber. Quando terminei de catalogar tudo, fiz as contas. A fortuna escondida do meu tio Rodrigo somava pouco mais de 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões. Sentei no chão do meu apartamento minúsculo e ri sozinho. Toda a minha família havia rejeitado aquela herança com medo de uma dívida de 250 mil. E eu, o sobrinho que ninguém levava a sério, havia herdado uma fortuna 10 vezes maior que a dívida. Mas a história não termina aí, porque aceitar a herança significava que os cobradores viriam atrás de mim, e eles vieram. Começou com ligações educadas, depois cartas formais, depois ameaças de processo. Uma empresa de cobrança em especial era particularmente agressiva. Ligavam 3, 4 vezes por dia, mandavam mensagens no WhatsApp, apareceram na minha casa 2 vezes. Senhor Lucas, o senhor herdou essa dívida e precisa pagar. São 250 mil reais. Podemos negociar, fazer um parcelamento. Eu ouvia tudo com calma e dizia que estava organizando minha situação financeira, o que era verdade. Estava convertendo os Bitcoin, vendendo algumas ações, organizando transferências internacionais. Não era simples mover 2,5 milhões de reais que estavam espalhados por várias plataformas diferentes. A coisa ficou mais séria quando recebi uma notificação judicial. Um dos principais credores havia entrado com processo cobrando a dívida. Precisava me apresentar em audiência dentro de 1 mês. Mas nessa altura eu já tinha movido a maior parte do dinheiro. Estava tudo em contas no meu nome, totalmente legal. Meu tio havia feito tudo corretamente, pagado todos os impostos devidos na época dos investimentos. Era dinheiro limpo, só estava escondido. Contratei um advogado especialista em inventário e dívidas. Expliquei a situação, mostrei os recursos que eu tinha. Ele ficou impressionado. Seu tio era um gênio paranoico, mas um gênio. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar toda a dívida de uma vez e pedir a quitação integral. Eles vão ficar tão surpresos que nem vão questionar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na audiência, meu advogado apresentou o comprovante de depósito de 280 mil reais, quitando toda a dívida com juros e correção. O juiz bateu o martelo, declarou a dívida quitada e estava livre. Os cobradores ficaram em choque, esperavam negociar um parcelamento de 10 anos e receberam tudo de uma vez. Ligaram depois querendo saber como eu havia conseguido o dinheiro tão rápido, mas não tinham direito a essa informação. A dívida estava paga, fim da história para eles. Mas para mim, era só o começo. Com o resto do dinheiro, investi em educação financeira. Fiz cursos, estudei mercado, aprendi tudo o que meu tio sabia, mas nunca conseguiu me ensinar quando eu era criança. Percebi que ele não era maluco, ele só estava décadas à frente do resto da família. Saí do meu emprego no escritório. Comecei a trabalhar com investimentos, administrando meu próprio capital. Não foi fácil, cometi erros, perdi dinheiro em algumas operações, mas tinha uma base sólida graças ao meu tio. Hoje, 3 anos depois, transformei aqueles 2,5 milhões em mais de 5 milhões. Moro em um apartamento confortável, viajo quando quero e durmo tranquilo, sabendo que meu futuro está garantido. Mas o mais importante foi o que aprendi com tudo isso. Meu tio Rodrigo passou a vida inteira tentando ensinar a família sobre investimentos, sobre pensar diferente, sobre não seguir o rebanho. E todo mundo ignorou. Todo mundo riu dele. Todo mundo o tratou como o maluco da família. Até que ele morreu e deixou uma herança que todos rejeitaram por medo. Medo do desconhecido, medo de assumir risco, medo de confiar em alguém que pensava diferente. Eu era o único que ainda olhava nos olhos dele, e por isso fui o único que recebeu a recompensa. Às vezes visito o túmulo do meu tio, levo flores e fico ali conversando com ele, agradecendo por ter confiado em mim. Conto sobre os investimentos que fiz, sobre como uso o conhecimento que ele deixou.
Gosto de pensar que ele está orgulhoso. A verdade é que aquela herança não foi sorte, foi consequência. Consequência de ter sido a única pessoa que respeitou um homem que todo mundo desprezava. Consequência de ter tido coragem quando todos tiveram medo. Consequência de ter procurado entender ao invés de julgar. Minha mãe sabe de tudo agora. No começo ficou furiosa, achando que eu tinha escondido informação dela, mas com o tempo entendeu que ela mesma fez a escolha dela. Ela poderia ter aceitado a herança, poderia ter procurado entender o que o irmão dela estava tentando construir, mas escolheu o caminho mais fácil, que era recusar e seguir em frente. Tento não julgar. Cada um faz suas escolhas baseado no que sabe e no que sente no momento. Mas essa história me ensinou algo fundamental. Às vezes, o que todo mundo rejeita é exatamente o que você deveria aceitar. Aquela dívida que assustou toda a minha família era, na verdade, um presente cifrado, escondido, protegido, mas um presente mesmo assim, e eu fui o único que teve coragem de abrir. Hoje entendo por que meu tio criou esse sistema todo. Ele queria ter certeza que seu legado ia para alguém que realmente merecia, não alguém que só queria dinheiro fácil, mas alguém que estivesse disposto a assumir risco, a confiar, a procurar além do óbvio. E no final, fui eu, o sobrinho que brincava no apartamento dele quando criança, o único que ainda olhava nos olhos dele nas festas de família, o único que aceitou a herança que todos rejeitaram. Então, se você está passando por algo parecido, se recebeu uma oportunidade que parece arriscada demais, que todo mundo está te dizendo para recusar, pense duas vezes, procure entender, investigue, não aceite o julgamento dos outros como verdade absoluta, porque às vezes a maior fortuna da sua vida está escondida exatamente onde todos têm medo de olhar. Se essa história te fez pensar diferente sobre oportunidades e riscos, deixa o like e se inscreve no canal.